tive que parar, minha gente, porque sonou a campainha e eu tive que parar. Porque não tem ninguém em casa. E tava com a gata da vizinha aqui, do vizinho. Tava na terraça. Como eu tava falando, a gente fica um pouco perdida, né? Mas vamos voltar. Vamos tentar. Vou tirar aqui de novo. Comento. Desativa. Tá. E o que é que eu tava falando? Meu Deus. Assim, da depressão, que eu tava, um momento depressivo, e lendo aquele livro, Força para Viver, que era um livro de testemunhos, várias pessoas, modelo, eu me lembro que tinha um modelo, lembro que tinha um ex-deputado, era senador famoso, tinha um político americano famoso, jogadores, várias pessoas famosas que tinham entregado a vida a Jesus, que tinham tido várias experiências, inclusive a da modelo, que não se achava, não se encontrava, mesmo sendo modelo, mas depois, quando conheceu Jesus, ela encontrou a profissão dela depois que conheceu Jesus. E lendo aquele livro ali, foi que eu, no final do livro, falando dos testemunhos, falando a transformação de vida que Deus fez, das experiências daquelas pessoas, eu desejei no meu coração aquilo, mas eu era tão nova, não tinha entendimento ainda, não sei, só sei que eu li aquilo, tive aquele desejo pela situação que eu estava vivendo, desejei muito, mas o inimigo das nossas almas, né, ele cega o nosso entendimento, porque mesmo eu lendo ali, tendo aquela experiência naquele momento de coisa, mas depois tudo de novo, como da primeira volta, quando eu havia 13 anos. Porque no livro, no final, ele dizia assim, se você foi impactado, né? Eles falavam, eu vou falar com a linguagem hoje, mas naquela época ele falava mais ou menos assim, se você foi impactado pelos testemunhos, se você também quer força para viver, se você quer entregar sua vida a Jesus, faça essa oração comigo. Aí repetia a oração lá escrita, e o livro ensinava você a confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se você realmente cria. E eu naquele momento eu criei. Eu criei realmente em Jesus. E eu acredito que ali Deus também ministrou meu coração, como antes, quando eu participava daqueles cultos. Deus já estava trabalhando na minha vida, como desde o início. Como eu digo, Deus já planejou, né? Lá no Jardim do Éden, eu estava inclusa naquela profecia que ia vir o Salvador através da mulher, né? E eu creio que eu, como você, já estava incluída ali, né? Como diz a palavra, quando Jesus fez aquela oração sacerdotal, ele fez por nós, né? Os cristãos de hoje. Ele não fez só pelos discípulos, porque ele orou já pelos que viam, né? Que iriam crer depois dele, né? Depois da morte dele, né? E nós cremos. A Bíblia diz que nós somos mais bem-aventurados por crer sem nem ter visto. Então você que crê, você que conhece a Deus, você que teve uma experiência com Deus e você está nessa busca por Deus, você é muito bem-aventurado, é abençoado 2 vezes mais, por conta que você não viu, não teve um convívio físico com Jesus, você não viu ele operando aqueles milagres, né? Que aquele povo viu, e mesmo assim, pela fé, né, Deus, pelo Espírito Santo de Deus que convenceu, que abriu seu entendimento, você crê. Então a Bíblia diz, somos abençoados por isso. E ali eu tive aquela experiência, uma segunda experiência, né, com Deus, nesse âmbito, e não esqueço dessas experiências, porque era um trabalhar todo de Deus. Passaram-se anos, eu havia mais ou menos, como eu disse, eu era adolescente, 15, 16, 17, era nessa faixa. Que eu lembro que eu fiz uma festa de 15 anos, esses dias que eu estava na casa do meu irmão, eu fiz uma festa de 15 anos. Depois teve crisma, teve a formatura, então eu não tinha 17 anos. E nesse meio tempo, depois, com 17, eu estava trabalhando, e de lá eu abandonei o trabalho por conta de coisas que sucederam na minha vida. Eu fugi da minha casa, como diz. Eu não pedi para sair, né? Muitos não sabem, mas eu saí da minha casa sem avisar, depois foi que eu avisei, né? Na verdade, eu fui embora da minha casa, na verdade, aos 17 anos. Eu saí mesmo da casa dos meus pais, fui para morar em Recife, mas não fui morar com qualquer um, não fui morar com namorado, eu não tinha nem namorado, não existia um namorado na minha cabeça. Não existia ninguém, eu apenas queria ter uma vida diferente. E eu creio que como
mesmo eu sem saber, já havia um propósito disso, né? De Deus na minha vida, com aquela ida para Recife, e eu me encaixo, eu creio que aquilo ali, eu me encaixo naquela palavra, eu sempre digo assim, eu associo essa ida minha a Recife como aquela palavra lá para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, né? Sai daquela cultura antiga, abandonando as coisas antigas, de uma certa forma, quando eu vejo que houve uma mudança nesse lado, de deixar algumas coisas antigas da minha vida para viver um novo tempo, mesmo que ainda eu não tinha tido uma experiência real com o Senhor. Eu tinha tido algumas experiências, mas o meu entendimento ainda não tinha sido aberto para realmente viver em obediência à palavra de Deus. Viver, como eu disse, escolher. Eu ainda não tinha escolhido o caminho da fidelidade, nem decidido seguir as ordenanças de Jesus, né? Da palavra do Senhor, como diz no Salmo 119:30. Mas do meu coração não saía essa palavra de Jeremias. Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi, né? O Senhor já tinha me escolhido, mas eu não tinha decidido ele. E passaram-se muitos anos, vivi uma vida, né, regrada às minhas vontades, às minhas verdades, experimentei a vida, como se diz, né, hoje secularmente. Eu experimentei a vida na minha juventude, vivi a vida da minha juventude, passei por coisas muito difíceis, longe da família, né, muito nova. Tive que aprender a ser adulta na marra, né? Na minha adolescência eu tive que sonhava em sair de casa e logo fazer uma faculdade em Recife, e não pude, tive que estudar, aliás, tive que trabalhar primeiro, né? Tive que trabalhar e muito para me sustentar, por fortuna, graças a Deus, né? Pela misericórdia do Senhor, eu fui viver na casa de uma tia que na verdade não era a esposa, que ela era viúva do meu tio, do irmão do meu pai, e ela já tinha ido, fazia pouco tempo, eu tinha uns 12 anos, tinha ido visitar ela, e estava na memória o endereço dela. Deus é tão bom que permitiu que eu saísse com esse intuito, que não botou na minha cabeça de eu sair doida, assim, né? Deus me segurou, né? Eu creio que foi o Senhor, já o cuidado de Deus, me dando uma segurança ali, uma segurança no sentido de me segurar, assim, o meu freio, né? Por isso que quando tem uma música que canta assim, que eu não tenho freio, eu não tenho não sei o que, uma música aí americana, eu sempre digo, a gente tem um freio sim, que é Deus, viu? Porque se eu não tivesse, Deus não tivesse botado um freio, eu poderia ter saído e quebrado a cara feio, né? Sofri muito nesse período. E quando eu completei e trabalhei em vários empregos, tive muita experiência profissional, né? Fiz amizade, graças a Deus, Deus botava sempre pessoas boas. Sempre Deus levantava uma mãe, né? Minha mãe estava longe, mas eu orava pela minha vida. E Deus sempre colocava mães de amigas, tias de amigas, para cuidar de mim, para ser uma segunda mãe. E foi nisso assim que eu conheci uma senhora, né? Uma bênção, uma amiga minha, conheci a mãe dela e fui viver ali na casa delas. Fui viver, primeiro aluguei um quarto, depois um apartamento com ela, dividi apartamento com a amiga e fiz amizade com a mãe. E nisso comecei novamente a frequentar a igreja evangélica, porque tinha deixado de frequentar a religião toda, mas comecei esporadicamente a frequentar a igreja evangélica. Mas antes de eu frequentar lá, eu frequentei presbiteriana, Assembleia de Deus eu acho que eu não ia muito. Antes de eu me converter, eu não ia tanto, só quando eu era pequena, poucas vezes. E eu me lembro que comecei a ir. Aí comecei a trabalhar, fui trabalhar em uma loja, que foi lá, vou chegar agora, eu chego direto ao momento da minha conversão. E vivendo assim, né, nessa vida, vindo dessa desestrutura um pouquinho, de uma família um pouco desestruturada, não porque eles queriam ser desestruturados, mas porque eles não tiveram tanto para. Era uma família grande, né? Nós tivemos uma família muito grande. Já eram épocas modernas, né? Mas a família da gente era grande. E vim desse histórico, né? Para não me fugir, para me escapando. Vim desse histórico de família, de problemas familiares comigo pessoalmente, nesse sentido meu. E que eram coisas que só eu e Deus sabia, dentro do meu coração, dores,
dores, religiosidade e tanta coisa mais. E nesse meio tempo fui trabalhar em um lugar onde eu fui cercada propriamente, né, de pessoas evangélicas. Primeiro, antes disso, logo quando eu cheguei em Recife, eu trabalhei com uma menina evangélica. E ela sempre dizia, Jesus te ama, por isso que eu digo, guarda, né? Jesus te ama, ela sempre dizia. E antes de eu ir trabalhar nesse que eu me converti, eu trabalhei em um lugar em que um rapaz da limpeza me presenteou com o Novo Testamento. Foi a primeira Bíblia que eu tive, aquele Novo Testamento bem pequenininho, azulzinho, né, que é os Gideões que distribui nas nações. E ele me deu, e ali eu tornei a ler a Bíblia novamente. Foi quando eu comecei a ler a Bíblia novamente, não a Bíblia, mas aquela Bíblia infantil, a Bíblia propriamente, sendo que sem o Antigo Testamento, mas no Novo Testamento. Então, toda vez que eu estava em crise, né, em crise emocional, passando por qualquer dificuldade, eu encontrava escape naquele Novo Testamento. Não tinha entendimento nenhum, mas eu encontrava paz, sossego na palavra de Deus. De verdade, era um refúgio. Muitas vezes eu estava chorando, depressa, com meus problemas pessoais, né? Você viver jovem, sozinha, sem família, mesmo que tenha amigos, mesmo que tenha pessoas boas, que Deus permite que ele volte para ajudar. E também eu voltei a ter comunicação com minha família, com pessoas, né? Voltei, depois, passei só um ano, né? Sem ir, mas depois de um ano, quando eu saí de um trabalho, fiquei com tempo de ir mesmo e resolvi eu estava vivendo na casa da tia de uma amiga e ela me perguntou, né? Aí ela me aconselhou e eu fui ver minha família e ali voltei, né, a ter comunhão com a minha família. Já era o mover de Deus, o mover do Senhor, do Espírito Santo de Deus. E Deus é lindo, porque o rapaz que me deu aquele Novo Testamento, ele não era evangélico, né? Ele era, pelo contrário, tinha uma vida bem doida. Ele já era casado, tinha família, tudo. Ele tinha um vício de jogo, tudo. Era uma pessoa assim, mas. E quando ele recebeu, ele disse propriamente: ele disse, eu vou te dar um presente. Nunca lhe dei nada, vou lhe dar um presente. Mas ali eu vi assim, naquele lugar, eu lembro que algumas pessoas diziam assim, que eu acho que era já o propósito de Deus na minha vida, com base ali em Jeremias, né? Que o Senhor disse que além de me escolher para salvação na minha vida, eu gosto muito também de Isaías 45, que fala sobre Ciro, que o Senhor escolheu, que realmente o Senhor escolheu Ciro quando ele nem conhecia, né? E eu me lembro, se você ler o Isaías 45, fala sobre Ciro. Eu anotei aqui o versículo 2, porque que ele diz assim, eu irei adiante de você e aplainarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. E no 45:4 ele diz, eu o conheço pelo nome. E ele diz que ele deu um título a Ciro. E em algumas versões, eu li recentemente, em uma versão que ele diz, eu escolhi o teu nome, o teu sobrenome. E eu me lembro do meu nome, né, dando uma coisa aqui. O meu nome não foi meu pai e minha mãe que escolheram propriamente. Eles escolheram o nome, mas quando foram registraram, a pessoa que registrou o meu nome errado. E o meu nome que era para ser Denise, meu nome seria Denise de Fátima Eugênio da Silva. Meu nome se tornou Denise de Fátima Silva. Meu nome não tem Denise, meu nome passou a ser Denise e ouvindo uma ministração, eu aprendi que esse prefixo aí, Éden, vem de Éden, jardim, o jardim do Éden, que tem um significado que se chama deles Jardim do Senhor. E eu entendi que foi realmente Deus que fez aquela mudança no meu nome quando eu li esse Isaías, que foi o Senhor, que até o meu sobrenome ele mudou, né? Porque o meu sobrenome não tem o sobrenome do meu pai, que seria Eugênio, só tem o Silva. Então passou a ser Silva meu sobrenome. Então Denise Silva. E eu vejo que realmente Deus, quando tem propósito, ele faz. E isso eu só descobri depois que tive entendimento da palavra de Deus. Voltando lá,
naquela parte que eu estava trabalhando naquele lugar, o chamado era tão forte de Deus na minha vida que quando tinha uma pessoa passando por alguma dificuldade, mesmo com meus problemas, mesmo com todas as lutas que eu tinha passado naquela fase, eu me lembro que eu tinha 23, 24, trabalhava nesse escritório de uma grande magazine e algumas pessoas diziam que eu sabia sempre aconselhar, eu tinha sempre uma palavra boa, né? Não era eu creio que era já Deus dentro de mim, sem eu nem saber, falando através da minha boca. E passou, saí daquele trabalho e fui para esse outro trabalho, foi quando ali eu tive um encontro com o Senhor, né? Eu comecei a frequentar a igreja evangélica e lá em Jardim São Paulo, que chama-se, né, a igreja Batista do Jardim São Paulo e tem uma placa bem grande, Jesus Cristo é o Senhor. Foi ali, ouvindo a palavra de Deus, né? E eu sei que Deus levantou pessoas para orar. Tinha uma tia que era evangélica desde criança e tinha outras pessoas. O chamado de Deus começou a ministrar forte e dentro daquele trabalho tinham 4 pessoas. Uma estava vivendo realmente a vida com Deus, sendo testemunha, e as outras eram pessoas que estavam caminhando. Uma era um pouco desviada, como fala, que eu não digo mais essa palavra, estava um pouco afastada do evangelho. Eu reencontrei ela pela internet agora, falo com ela sempre. A outra se tornou uma grande amiga minha, Deus botou, posso dizer o nome dela, que é Rosa, é uma amiga mesmo, uma pessoa que eu às vezes eu nem falo, passo um período grande sem falar, mas eu sei que ela é uma amiga, uma pessoa amiga, foi amiga minha mesmo, de verdade até hoje, me ajudou em muitas coisas. Deus usou ela para ser uma coluna de oração na minha vida e vendo aquelas pessoas, e essa pessoa que já era bem firme, ela era muito de oração, por isso que eu digo sempre, se apegue com gente, a Bíblia diz, né, as más companhias corrompem os bons costumes, mas tem as boas companhias que vão te levar, principalmente as que têm a comunhão com Deus, elas vão te levar, mesmo que elas não queiram, mesmo que elas não falem de Deus diretamente para você, elas vão te levar a querer o Deus que elas servem. E foi o que aconteceu comigo, trabalhando naquele lugar, vendo aquela menina cheia de Deus, falando das experiências que ela tinha com Deus, dos sonhos, das revelações, pregava a palavra para as meninas que já eram evangélicas. Uma era esposa de um rapaz evangélico, que a família era toda evangélica. Essa outra minha amiga estava começando também no evangelho já de uns anos. E tinha a outra que era um pouco afastada, mas era sempre de uma família evangélica, que todas elas conheciam a palavra de Deus mesmo, frequentavam veramente a igreja. E eu que estava indo, comecei a ir por conta disso. Voltei a frequentar essa igreja de São Paulo. E fui muito alimentada, aprendi muito ali com o pastor de lá, com os pastores, né? Na época era o pastor pai, depois, quando eu me converti, comecei a ouvir o filho. E essa menina dava muito testemunho de Jesus no decorrer eu escutava, eu parava e ficava longe, porque sempre fui muito bichinho do mato. Eu era muito simpática e ao mesmo tempo bichinho do mato quando eu não tinha muita amizade com as pessoas. Quando eu não tenho muita proximidade, eu fico de longe, depois vou me chegando. Sempre fui assim, ainda hoje. Não é que eu chego já chegando, como diz a história. Eu só vou para que primeiro as pessoas venham para mim. É um pouquinho de bichinho do mato mesmo, não é por um pouco de timidez, não é por algumas pessoas me tratavam como se fosse por ser um pouco mais querer soberba, não é. Quem me conhecia agora, quem me viu, é por esse lado, eu era um pouco bichinho do mato, né? Também vim de uma cidade pequena. E aí eu ficava sempre lá nos cantinhos ouvindo o que ela falava para aquelas meninas, compartilhando, dividindo as suas experiências, e eu comecei a orar. Comecei a buscar a Deus, como diz a palavra, buscar o Senhor de todo o teu coração e ele se fará achar de ti. Deus se fará ver para ti, se revelará. O próprio Deus, ele tem prazer que tu busque e ele mesmo vai se revelar a você. E foi isso que aconteceu. Eu comecei a buscar a Deus, e comecei a crer, e comecei a ter intimidade de oração, não só de falar para Deus, como eu falei ontem. Ontem eu citei aqui no story um versículo lá do livro de Jó, né, onde Deus está lá na sala do trono e Satanás entra lá para falar com Deus. E eu expliquei que muitas vezes a gente diz, eu falo com Deus, mas você não ouve Deus, você não está atento ao que Deus tem na palavra dele. Então, nesse período, foi o período antes de eu confessar
eu criei no meu coração e crendo, eu comecei a orar a Deus, eu comecei a buscar a Deus, eu comecei a ir para a igreja, eu comecei a ler a Bíblia e Deus começou a trazer revelação, trazendo sonhos, trazendo palavra, usando um, usando o outro. E chega um dia, nessa busca, nessa oração, Deus sempre teve esse lado comigo da oração, de eu amar realmente a presença do Senhor, de amar estar ali orando, intercedendo. Deus colocava o nome dos meus colegas de trabalho para eu orar por eles, me dava, e comecei ali. Não havia confessado Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu apenas havia crido pela justiça. Então, a Bíblia diz que quando a gente crê com o coração, Deus nos aceita, Deus se revela, Deus começa a mostrar quem Ele é pra gente. E Deus começou mostrando através daquelas pessoas. E aí o que acontece? Antes disso, houve um problema lá na loja, que houve um problema lá na loja, um desentendimento entre mim e uma das meninas. E essa menina era coisa do inimigo mesmo, assim, pra querer, tipo, fazer com que eu saísse, porque ele viu como eu tava me aproximando de Deus, eu tava muito quebrantada, assim, muito quebrantada para ouvir o Senhor. E aquela menina do nada, por conta de uma venda, ela se infuriou dentro da loja, nem parecia que era evangélica, como diz a história, mas realmente ela estava um pouco afastada. E ela veio com uma fúria, né, pra cima de mim. E ali eu fiquei tão nervosa, fui para casa, chorei a noite todinha nos pés do Senhor, orei muito a Deus e Deus botou no meu coração de que em vez de esperar ela me pedir perdão, que eu fosse pedir perdão a ela. Mas quando eu cheguei lá, o inimigo ele é astuto e sabia, né, do que Deus ia fazer na minha vida, que Deus ia marcar um encontro comigo, Deus tinha um encontro comigo naquele lugar. E ele fez com que eu não pedisse perdão logo. Ela foi aconselhada por aquela menina que já era mais firme, que estava realmente na presença do Senhor. E a menina chamou ela a atenção, a menina que depois deu o testemunho, que chamou ela a atenção e disse que ela estava errada, que ela como cristã, deu toda aquela coisa, né? E ela veio falar comigo. Só que quando ela veio falar comigo, o inimigo tomou a frente ali e veio agir, né? Porque eu não tinha, o Espírito Santo de Deus não estava ministrando, estava ministrando, mas eu não tinha dado espaço para ele atuar realmente dentro de mim. Aí o que é que acontece? Eu estava buscando, mas naquela hora, eu não, a primeira palavra dela, eu fui com fúria. Como ela veio com fúria, eu fui, né? No outro dia, eu fui para cima dela dizer que ela que errou, ela que errou e que não sei o que, eu feito criança, sabe, querendo me debater com aquilo. Só que aí ali, Deus, depois pedi perdão a ela, me arrependi, porque Deus me lembrou como é importante a gente buscar o Senhor, porque o Espírito Santo ele vai ministrar no seu coração. Aí você vai, foi onde eu vi que realmente era Deus puro naquele lugar. E aí Deus falou ao meu coração, mas você não saiu de casa para pedir perdão a ela? E agora que ela está arrependida de ter reconhecido o erro dela, você não quer perdoar? E aí eu fui pedir perdão a ela, perdoei, e Deus começou ministrando, ministrando. E chegou um dia, essa outra, né, que já estava firme, que sempre Deus usava muito ela através da palavra de som, ela sempre dizia assim, eu estava orando por você e Deus me deu essa palavra, ela sempre dizia assim, Deus me deu essa palavra para te dar, enquanto eu orava por você. E um dia ela chegou e me chamou no meio da loja, não tinha ninguém, tava só eu e ela, não lembro direito, não, tinha as outras meninas, tinha essa outra da tarde, que era assim, era 2 turnos, era shopping, né, e ela disse, olha, Denise, tem um recado de Deus para você, de Jesus. Ela só me falava Jesus, né? Ela era tão amiga de Jesus assim que ela falava assim: eu tenho um recado de Jesus para tu. Ela era bem meiga. Ela falava assim: eu tenho um recado de Jesus para tu. Aí eu disse: diga. Aí ela disse: tu crê? Aí eu disse: diga. Aí ela disse assim: Jesus mandou lhe perguntar se você aceita Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Me quebrou. Me quebrou. Quando ela disse aquilo ali, eu caí em pranto. Chorei, chorei, chorei. Por quê? Porque no meu coração, com todas aquelas experiências que eu disse a vocês que eu tinha tido, vim de uma religião, vim de alguns abusos,
chamei Jesus algumas voltas, entreguei minha vida a Jesus na adolescência, na prima adolescência, né, com 12, 13 anos, depois com 15 para 16, de novo, entreguei minha vida a Jesus através de um livro, e nada de ver mudança, nada de ver Deus agindo da forma que eu pensava que ele iria agir, porque eu achava que quando eu dissesse, sim, Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador, as coisas iam mudar assim, numa mágica, num piscar de olho. Muitas vezes Deus faz milagres, né? E a vida da gente dá uns 160 graus, 360 graus. Esqueci como é que diz. Mas comigo não foi assim. Deus foi passo a passo e permitindo que eu tivesse experiências de todas as formas para que no dia que eu me convertesse, eu realmente me convertesse, não me convencesse, eu me convertesse. Mas que o Espírito ia me convencer para que eu me convertesse. E foi assim. Primeiramente, eu criei com o meu coração. Eu não confessei com a boca sem ter a fé no coração. Então, quando aquela menina me perguntou, o Senhor Jesus mandou te perguntar. Eu chorei, ela parou de falar, porque eu comecei a chorar, chorar, chorar. Aí ela disse, Denise, eu não sabia que tu tá. Ela disse, eu não sabia que tu eu não queria nem vir fazer essa pergunta a você, porque eu não sabia. Eu pensei que você não ia ouvir. Ela disse, porque aos olhos dela, né, eu tinha uma vida bem mundana, assim, não era uma louca, mas eu vivia como. Eu não tinha religião, não vivia falando daquelas experiências que eu tinha com Deus, de orar, de buscar o Senhor lá dentro. Eu só ficava atenta ao que elas falavam. Eu tinha minha vida com Deus na caladinha, né? Como diz a história. Eu era crente, é, como é que diz? 007, agente secreto, porque era crente só no meu coração. Mas naquele dia aí ela disse, olha, eu vou te dizer uma coisa, eu nunca, ela sempre dizia que ouvia Deus falar com ela, e eu estava buscando isso, porque eu queria, eu desejei no meu coração, ouvir Deus, eu queria conhecer Jesus dessa forma, não a forma que apenas eu falasse, mas a forma que eu ouvisse o Senhor falar comigo. Eu desejei tanto isso que Deus me chamou pelo nome. E ela disse a ela assim, ela disse, eu nunca ouvi Deus falar comigo de forma tão nítida, tão clara e dizer seu nome. De uma forma tão clara, eu vi claramente o Senhor dizer: pergunte a Denise se ela quer me aceita como Senhor e Salvador. Porque o Senhor já conhecia o meu coração, o Senhor já sabia que eu cria nele, que eu confiava nele. Então, crendo no Senhor Jesus no meu coração, confessei naquele dia o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida ali, junto com ela. Ela também se emocionou porque ela disse que não esperava e ela disse que foi tão forte que ela disse assim, mas Senhor, ela não vai te ouvir, ela não vai crer, porque ela achou assim, que como é que uma pessoa que não é cristã ainda vai crer que Deus mandou um recado para ela, né? E aí eu fui e disse a ela que já cria, que já orava, já tinha, foi quando eu testemunhei para ela e a gente fez a oração ali. E elas me aconselharam, a minha amiga, né, que frequentava uma igreja, mas que não era a Assembleia de Deus, porque essa outra era da Assembleia de Deus, andava toda compridinha, com roupa, né? Eu sou meio doidinha, hoje até brinco aqui, eu tô usando, ó, depois que me converti esse, viu? É, Deus tem, sabe, né? Tem vezes que eu tiro, tem vezes que eu boto. Mas aí, aquela era da Assembleia. A outra também, quando frequentava, de vez em quando ia para essa do Jardim de São Paulo, que eu comecei a frequentar. Mas essa outra ia de uma igreja mais batista, mais. Eu não sei nem como explicar, né, que usavam roupas normais, que não usava, que usava brinco, roupas normais assim, não era indecente, mas não usava essas coisas que eu uso hoje. E na Assembleia não podia, então ela achava assim, que se eu frequentasse a Assembleia eu ia me chocar, né? Quando eu chegasse lá o povo ia dizer, mas essa menina com esses brincos, não sei o quê, e eu não ia. Então ela me aconselhou e eu comecei a ir para aquela igreja. Foi assim, e dali Deus começou a trabalhar na minha vida de uma forma tremenda, né? Como eu falei, eu ia falar só da conversão e vou citar aqui outro versículo, o Isaías 45 eu já citei para vocês, mas se vocês quiserem ler sobre a vida de Ciro, né, o chamado de Ciro, depois vocês vão lá ler sobre Jeremias, o chamado de Jeremias no capítulo 1, o chamado de Ciro
para ser alguém que ia governar o povo, né? Eu não tenho esse chamado de governar, mas era o chamado assim de dizer a Ciro nem conhecia Deus, porque foi assim comigo. Eu nem conhecia Deus, mas Deus estava me chamando já desde lá da mais tenra infância, quando eu ouvi o pastor pregar, quando eu ouvi aquele livro, Deus já tinha um chamado desde ali, né? Sem eu nem conhecer ele, mas eu já ouvia o Senhor me chamando através daquele louvor lá da outra religião que eu praticava, daqueles dois louvores. E naquele dia, mais uma vez, o Salmo 119, foi quando eu escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. Diante do Senhor, eu decidi seguir ao Senhor. Teve lutas, depois daquilo tive muitas, porque não é fácil quando as pessoas te veem de um jeito para te aceitarem que você mudou, que você saiu daqui e está vivendo aqui agora. Porque não é assim a vida do cristão, né? A gente sai da água pro vinho. E nesse meio tempo eu tenho, só que não é da água para o vinho totalmente alguns têm um passo a passo, porque a salvação é imediata, mas a santificação ela é diária. Todos os dias a gente precisa buscar a santificação, e Deus começou nesse processo de santificação comigo, porque quando eu me converti eu tinha alguns comportamentos emocionais, comportamentos de caráter, alguns comportamentos de roupas, que não convém, né? Eu não estou falando de exagero, de querer ser religiosa, mas de a gente saber se vestir de acordo com o que é correto, não exagerar na vaidade, né? Eu tinha um pouco disso, e tudo foi o próprio Deus, foi o próprio Espírito Santo que ministrou no meu coração. Não foi ninguém tira essa minha amiga que era da Assembleia, ela nunca chegou para mim, olha, tira isso aqui, tu usa não usa um short, não usa nada. Tudo foi Deus que foi moderando, né, os exageros. Tudo que era fora do padrão de Deus, Deus foi tratando dentro do meu coração, curando feridas. Até hoje tem coisas que ele está curando ainda, tem muita coisa que ele está me tratando ainda, mas ele foi mudando, foi tudo com esse encontro, com essa palavra aqui. Com o coração eu criei para a justiça, com a boca eu confessei para a salvação. E essa salvação, que a palavra de Deus diz, quando a gente confessa que Jesus vem morar na gente, o Espírito Santo de Deus vem habitar, ele começa a purificar, santificar, para que naquele grande dia a gente possa realmente entrar no reino dos céus. Então, eu lhe aconselho, busque conhecimento de Deus. E não foi eu vi, ninguém veio aqui, ó. Chegou aqui, ei, Denise, blá, 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 ou ninguém foi. Eu vi, porque eu dei o lugar, quando eu vi a oportunidade, quando alguém estava lá, porque o Espírito Santo começou a ministrar ali naquela loja, através daquelas pessoas que estavam ali falando de Deus, ela não estava indo diretamente a mim. Como eu aqui, eu não estou indo diretamente a você na sua conta do Instagram. Eu estou na minha conta do Instagram, mas você está tendo a oportunidade, você que está aqui me seguindo, você que vem aqui olhar minha conta qualquer volta, você que não é muito de estar na internet, mas de vez em quando entra aqui, vê um versículo, vê eu aqui. Preste atenção, ouça o chamado de Deus, ouça Deus falar com você. O Senhor tem um chamado na tua vida, tem um propósito, e o propósito de Deus ele vai prevalecer na tua vida. Ontem eu falei o quê? Do Provérbio 19, 21, que o homem tem muitos planos em seu coração, mas o que vai prevalecer é o propósito do Senhor para a tua vida e para a minha. O que prevaleceu não foi o projeto que eu fiz lá na adolescência de ir para Recife, fazer uma vida, fazer do meu jeito, viver como bem entendia. Prevaleceu foi o projeto do Senhor. Durou um tempo, durou, porque o coração ainda era duro. Pela dureza dos nossos corações, a Bíblia diz, porque sofremos pelos nossos próprios pecados, pela própria dureza do nosso coração. Quando o Espírito Santo do Senhor falar com você, não endureça a sua cerviz, não seja duro, fique lá, não quero ouvir, não deixe entrar por aqui e sair por aqui, não, ou escute a palavra de Deus, escute o chamado do Senhor, porque assim como Ele me chamou pelo nome, Ele também chama você, Ele também diz a você que antes de te formar no ventre da tua mãe, quando você ainda era um projetinho de vida, Deus já tinha um projeto para a tua vida. Como ele já tinha um projeto lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecou, ele já tinha um projeto. Ele já tinha projetado a salvação para hoje a gente poder abrir os olhos e entendimento. Então Deus tem um projeto para mim e para a tua vida. Deus tem um propósito e o propósito dele vai prevalecer, projeto de salvação. E se você está aqui, eu tenho certeza, eu tenho convicção, se você está aqui nessa página, se você parou para ouvir, ainda que um pouco disso é porque Deus tem um projeto para você. Deus tem um propósito na sua vida, então não endureça o seu coração, abra o seu entendimento, deixe o Espírito Santo de Deus lhe mostrar a verdade da palavra de Deus. Deixe Jesus lhe ensinar
A Bíblia diz que Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Deixe Jesus se revelar para você. Deixe Ele mostrar a verdade da palavra de Deus a você, que é Ele próprio, que é Jesus na tua vida, que é a salvação de Jesus. Olha, o tempo, você está vendo aí como é que o mundo está. O mundo está de cabeça para baixo. As pessoas, assim, até quem não é cristão evangélico, está dizendo, misericórdia, que é isso que está acontecendo no mundo. O que é que está acontecendo? Pai, a Bíblia vai falar sobre isso. Pai matando filho, criança pequena, mãe aqui na Itália. Outro dia a mãe matou uma criança por ciúme da criança. Uma criança de 5 anos foi morta pela própria mãe. Aí no Brasil, outro dia, eu vi a notícia que uma mãe, por conta de um marido, matou o próprio filho, se juntou com esse pai, com esse marido para matar o próprio filho. E quantos mais? Filhos matando o pai. Aqui também eu vejo essas notícias, não é só no Brasil, não. E outras coisas mais. Um país de cabeça para baixo, onde as pessoas não respeitam mais, independente de você não concordar com o presidente da República, ou com esse, mas não tem mais respeito por ser humano nenhum. As pessoas perderam a noção da realidade, querem obrigar o outro a viver como eles querem. Tu quer viver a tua vida, vive como bem entende, mas não obriga o outro a viver. Eu tô aqui pregando a palavra, mas não tô te dizendo que tu é obrigado a seguir o evangelho. Eu tô te fazendo um convite. Jesus, na verdade, tá te fazendo um convite. Mas tu não é obrigado, porque tu tá aqui porque tu quer na minha página, né? Tu não é obrigado a estar aqui, mas se tá aqui, vai ouvir, porque eu vou pregar a palavra de Deus aqui. É uma página de fotografia? É. Uma página de viagem? É. Mas o propósito maior da minha vida não é fotografia. A minha paixão é fotografia? É uma das minhas paixões. Mas o meu propósito de vida, como diz lá em Jeremias, é pregar a palavra do Senhor. E eu já vim para a primeira nação que eu vim, foi a Itália, mas esses dias, eu não sei se eu liberei já um vídeo, eu falava e falei até no grupo de família, para quem dizia que eu não era do internacional, eu sou internacional, fui em 3 países já, né? Ainda não fui nos países que eu tô querendo, que eu queria, mas fui já em 3. Conheço já 3 países, Itália, Croácia e Eslovênia. Então, Deus já está me levando a lugares. Por quê? Porque o propósito dele prevalece. E a Bíblia diz, ainda que eu não tenha falado do evangelho lá para ninguém, com a boca falando como eu estou falando agora, sabe o que é que faz? A Bíblia diz que onde a planta dos meus pés pisam, aquele lugar é santo ao Senhor. Então, Eslovênia, Itália, Croácia, é tudo lugar santo ao Senhor. E eu creio, eu já decretei. Pede-me, eu te darei as nações por herança. Eu já pedi, não só as nações, mas eu pedi a tua vida que representa uma nação. Porque todos que estão aqui eu já coloco em oração. Seja qual for a sua crença, crê em Jesus Cristo. Seja qual for a religião que você frequenta, o melhor é crer em Jesus, crer na palavra dele. Mas não creia só num pedacinho, não, no que lhe convém. Porque muitas vezes a gente crê lá no Antigo Testamento, mas não crê no Novo. Crê no Novo, mas não crê no Antigo. Toda a Bíblia está centrada em Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da nossa vida, como aquele que morreu na cruz para nos salvar, como aquele que ressuscitou para que hoje eu pudesse ter vida e vida em abundância. Vida em abundância. Filipenses 4, vou ler aqui para adiantar. Filipenses 4, 12 a 13. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo eu li hoje no meu devocional e me lembrei disso, eu vou citar ele lá, sabe por quê? Porque isso também está incluso no meu testemunho de vida, porque todas essas experiências aqui eu já passei, mas em todas essas, de passar necessidade, eu ter muita fartura, eu entendi que eu tudo posso naquele que me fortalece, porque sem Jesus, ou com pouco ou com muito, não serve de nada, não adianta. Se você não tem Jesus na sua vida, você pode ter tudo, ter trabalho, achar que o trabalho, de um dia para a noite o trabalho não tem mais, ter pai e mãe, do dia para a noite seu pai e sua mãe, dentro de 4 meses morrer, como foi o caso dos meus, ter uma família, de repente você dizer, não tenho mais família, vou. É assim a vida, mas Jesus não desilude. Como lá em Romanos fala, de 9 a 10, ele diz, quem crê em Jesus não será desiludido. Você não terá desilusão em Jesus. Você pode ter desilusão em mim, Denise, porque eu sou um ser humano, falo como você, como arroz e feijão, todo como você, então sou um ser humano, posso errar. Hoje estou aqui pregando Jesus, amanhã pode dar uma loucura, e espero em nome de Jesus que não, e dizer que nada disso, porque o ser humano é assim, muda, né? Mas Deus não muda, a palavra de Deus não passa.
Jesus, ele é Deus, ele é seu Senhor e Salvador. Se você crer e confessar, ele passará a ser seu Senhor e Salvador. Ele vai te transportar do reino das trevas, porque eu vivia no reino das trevas, mesmo praticando a religião, mas eu vivia no reino das trevas. Por quê? Porque o meu mundo era um mundo cheio de peso, de cargas, de coisas ruins que eu passei, de experiências ruins, e fui transportado para o reino do Filho do amor de Deus. Eu saí do reino das trevas porque eu já nasci com a natureza pecaminosa lá de Adão e Eva, né? A Bíblia diz que até um bebê, quando nasce, já nasce com aquela natureza pecaminosa, né? Ainda que eu não tivesse tido nenhuma dessas experiências que eu tive bruta, ainda que eu não tivesse tido a melhor vida, não tivesse passado por abuso nenhum, não tivesse passado necessidade nenhuma, mas a natureza pecaminosa estava lá. Eu precisava ter a experiência que eu tive com o Senhor, de novo nascimento, de nascer da água e do Espírito, de entregar a vida a Jesus, de confessá-lo, não só crer no meu coração, mas confessá-lo. Então, crer em Jesus, creia no poder de Deus, creia no amor de Deus para a sua vida. Jesus te ama. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que vai te convencer, mas você precisa dar lugar para ele te convencer. Como é que ele vai te convencer se tu não busca, né? Como é que ele vai te abrir os olhos se tu não tá nem querendo ele, tu não tá nem parando para ouvir a voz de Deus, tu só quer falar, fazer feito o outro que vai lá na presença do Senhor e diz que tá passeando pela terra, tu tá querendo só passear por essa terra? Porque o fim dele, do inimigo da nossa alma, inimigo de Deus, é triste, mas o teu não pode, tu ainda, ele já está condenado, mas tu ainda tem a oportunidade de estar na presença do Senhor, de ter vida eterna, né? A vida não resta nisso aqui não. E não tem várias oportunidades de vir aqui e mudar a vida para um dia ir para o céu, não. Tu só tem uma oportunidade, e é hoje, é amanhã. Hoje é o dia de tu escolher Jesus, de tu entregar a vida a Jesus, de se converter. Não se convença, porque convencido, você basta vir um soprar do vento e você vai mudar. Mas quando você faz o que a Bíblia diz aqui em Romanos 10, 9, se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, Jesus é Senhor, Jesus Senhor, quando ele diz Senhor, é porque ele está no governo da tua vida, ele assume o controle, ele tem o poder sobre a tua vida, ele é o Senhor, Jesus é Senhor. E no teu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, porque não é só Jesus, não só morreu lá na cruz, como alguns andam com a cruz com Jesus morto. Não, Jesus morreu na cruz, mas ele ressuscitou. Deus ressuscitou Jesus para que hoje eu e você pudesse ter a oportunidade. Você será salvo quando você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, quando você confessar que Jesus é ressuscitado, que Jesus vive. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. E no 11, para fechar, porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Você não vai ser iludido. Com Deus não tem ilusão, com Deus há verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Com Jesus não tem ilusão, não é fantasia. Tem gente que acha que ser evangélico é uma fantasia da cabeça da gente, é uma alienação. Não, Jesus é real, Jesus vive, ele ressuscitou e ele te ama. Ele me amou de uma forma tão grande, que teve tanta misericórdia, que viu que eu cria, que eu tinha já fé no meu coração para que ele mandou perguntar se eu aceitava quem sou eu, para que o Deus de toda a terra, né, olhe para mim e pergunte a mim se eu quero aceitá-lo. Eu, no meu coração, disse assim: o Senhor não me aceita. Eu pensava assim: o Senhor não me aceita. Era eu que precisava aceitar a salvação de Jesus. No meu entendimento, eu achava que era Deus que tinha que me aceitar, mas Deus já me aceitou quando ele escolheu morrer lá na cruz por mim, pelos meus pecados. Quando ele ressuscitou, ele já tinha me escolhido. Eu era que precisava tomar a decisão, como diz lá no Salmo, ele escolheu o caminho da fidelidade, que é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Caminho da fidelidade, caminho de ser fiel. Aquele que nos salvou, que deu a vida por mim, por você, que nos criou. Então, escolha Jesus. É a melhor escolha que você pode fazer na sua vida. Melhor escolha é escolher servir a Deus, não servir a religiões. Porque religião só faz separar. A religiosidade. Religião é ligação, né? Mas no mundo de hoje que a gente está vivendo, está criando barreira de separação entre as pessoas. Mas Jesus não. Jesus é a ponte, né? É o caminho de volta a Deus, né? Ele veio para isso, para te levar de volta a Jesus, ao Criador, para ter um encontro com o teu Criador, para o que te deu a vida, né? Em Jesus. Jesus é vivo,
Jesus é fiel, Jesus é bom, é tão amoroso e misericordioso, que depois eu vou vir testemunhar de outras coisas que ele fez, porque ele fez grandes coisas. Quando eu falo, leio esse Filipenses e vejo a minha vida aqui. Eu passei por tudo, hoje eu sou contente. Se tem, se não tem comida, se tem, se não tem roupa, eu estou feliz porque eu tenho Jesus. Jesus completo. Tem dias, claro, que o inimigo vem na mente da gente, tá faltando isso, não tem aquilo, tu não fosse para aquilo, tu não faz isso. E usa a boca dos outros inimiguinhos, né? Tem o inimigo grande e o inimiguinho pequeno que dá brecha, né? Para usar a boca deles para fazer a gente se entristecer. Mas Deus vem e toma a frente e mostra. E a gente já tem tanto, a gente tem que agradecer. Só de acordar de manhã e saber que a misericórdia do Senhor se renovou, que eu estou viva porque o Senhor permitiu. Eu respiro porque o Senhor permite. Então, minha gente, abre os olhos espirituais, deixa Jesus, deixa o Espírito Santo de Deus te mostrar quem é o Senhor. Dê lugar a Deus na sua vida, que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te proteja, que o Senhor te dê sabedoria, que o Espírito Santo de Deus te convença da verdade, da justiça e do juízo, porque virá, o dia do juízo virá. Virá, a Bíblia diz. Não é mentira não. Jesus está voltando. Que o Espírito Santo de Deus trabalhe no teu coração. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja. Que Deus toque no teu coração e que você abra o coração para o Senhor entrar e trabalhar como Ele tem trabalhado no meu. Estou perfeita? Não, mas estou buscando a santificação no Senhor, na palavra dele. Estou buscando conhecimento de Deus, né? Porque a Bíblia diz: conhecereis ao Senhor e buscai e prosseguir em conhecer. Conhece e prossegue em conhecer. Eu conheci naquele dia do amor dele por mim, que eu não tinha esse entendimento que Deus me amava. Como eu já estava crendo na palavra dele, mas além daquele dia eu tive a experiência do amor, de saber do amor dele por mim, que ele estava só esperando eu dizer que aceitava aquele amor. E aí, Deus, hoje estou buscando mais conhecimento, para que hoje eu possa estar aqui falando da ingratidão ao que ele fez por mim e tem feito. Estou aqui testemunhando. Jesus é Deus, Jesus salva. E independente da vida boa ou ruim que tu levou, você precisa de Jesus. Não só precisa de Jesus quem passou por quem era um praticante excessivo de qualquer religião, ou quem viveu uma vida ruim, ou quem sofreu abuso. Não. Todos nós precisamos de Jesus. Até um bebê, quando nasce, ele precisa de Jesus. Ele precisa nascer da água e do Espírito. Entrega a tua vida a Jesus. E tudo mais ele fará. Entrega os teus caminhos ao Senhor. E tudo mais ele fará. Ele começará a agir como ele age ao meu favor todos os dias. Todos os dias é uma batalha e todos os dias o Senhor vai à frente, como disse lá na palavra dele, né? Ele diz lá em Isaías 45:2: eu irei adiante de você e aplanarei os montes, derrubarei portas de bronze, romperei trancas de ferro. Isaías 45:4: eu o conheço pelo nome. Deus conhece tu pelo teu nome, como ele sabia o meu nome, como ele me chamou pelo nome através daquela vida. Ele sabe o teu nome e ele vai à tua frente. Não te preocupa com a decisão. Toma a decisão e deixa Deus fazer. Sabe, vou contar bem rapidinho aqui. Quando eu me converti, eu já tinha um entendimento assim, que eu no meu coração eu dizia quando eu não era evangélica, eu dizia assim: eu tenho Jesus, eu já creio em Jesus. E quando eu me converti, essa coisinha ainda ficou na minha mente e eu cheguei a falar, né? E eu dizia assim: mas eu não vou viver socada em igreja não, tá pensando que eu vou me converter, aceitei Jesus, mas esse negócio de eu estar todo dia na igreja, aí a vizinha, quando soube que eu me converti, já me chamou para ir para um culto, para outro, aí eu olhei assim, né? Isso foi no outro dia. Aí eu disse: agora Deus, esse povo vai ficar me chamando toda hora para ir para a igreja? Meu Deus. Não precisou ninguém me chamar. Eu comecei a ir, desejar. Por mim, eu acho que eu dormia na igreja. Assim que eu me converti, era difícil eu não ir. Tudo eu queria participar da igreja. Tudo, tudo, tudo. Mas aí o Senhor também me mostrou que tinha que ter um pouco de moderação, que eu tinha que ter o meu tempo pessoal com Deus dentro de casa também, que eu não podia só estar na igreja, eu tinha que ter isso. O Senhor foi me ensinando a ter o meu tempo pessoal com Ele. Hoje eu faço meu devocional diário com o Senhor. Tem dias maus? Tem dia que não consigo ler três capítulos, leio um capítulo, leio um versículo, mas leio. Oro, nem que seja um bom dia, Espírito Santo, vem me ajudar, vem me socorrer. Busque comunhão com o Senhor, busque intimidade com Deus e Ele se revelará para você.
Não pense como é que vai ser, porque às vezes a gente faz muito projeto. Eu projetava não ficar todo dia na igreja, mas o maior desejo que eu tinha, e hoje aqui na Itália, que é tão difícil eu conseguir ir para a igreja por conta da distância, por conta de carro, de tudo, fica aqui pedindo a Deus, pra, como eu queria, e dizendo, Senhor, ai, como eu tenho saudade daquele tempo que eu vivia dentro da igreja. É assim, que Deus te abençoe. Um beijo, fiquem com Deus, fiquem na paz.